Começar a latir, vai atrapalhar a gravação. Tipo, por que você decidiu optar por essa via? Então, não foi uma decisão minha. Foi. Eu tenho um filho biológico, tem 15 anos. E aí, quando ele tinha uns 6, 7, a ideia do meu marido sempre quis ter um biológico e um adotado. Eu nunca tive esse amor, assim. Nunca tinha tido no meu coração, assim, nunca tinha pensado nisso, sabe? Aventado a possibilidade de, vou adotar. Nunca. Quando a gente se casou, depois que meu filho biológico nasceu, porque ele também nunca tinha me falado dessa vontade dele. Aí depois que a gente teve o biológico, aí ele começou a falar por que a gente não adota. Eu fui começando a pensar nisso, será? Mas, estranho, não sei o quê. Mas aí de repente começou, sabe, a crescer, assim, eu fui fazendo, né, inteirando o processo. E aí eu fui vendo que caramba, né? Melhor já tem. Meu marido falava muito assim: o mundo já tem tanta gente, tanta criança, e a gente vai colocar mais um no mundo, né? Biológico, e já tem crianças aí. Eu fiquei, gente, caramba, é verdade, né? Tem vários motivos, mas esse era um dos motivos que me tocou muito. Aí a gente começou a conversar com amigos que já tinham adotado, conversar mais a fundo sobre isso, né? Porque a gente conhecia na verdade conhecia 2 casais que tinham passado pelo processo, e aí eu fui conversar mais com eles, me colocaram num grupo de mães de adotantes, e aí meu filho acho que tinha 5, 6. Nessa época eu vi lá que tinha pessoas esperando há 3, 4, e tinha gente esperando há 15 anos, 10 anos. Aí eu falei, gente, eu não sei se eu dou conta. E aí quando eu falei, não, eu vou lá pra ver como é que é. E aí começaram a fazer um monte de perguntas. Você quer como? Você quer que a criança seja como? Branca, negra, assim, aquilo que me mexia comigo de um jeito muito ruim. Porque eu me sentia assim, no supermercado, escolhendo a carne, sabe? Aí eu falei, não quero isso, não consigo passar por isso. Eu escolher criança por características físicas, não vai. Aí passou mais 1, 2, 3 anos. Aí meu marido voltou a falar, e agora? O que você acha? Aí tá bom, vamos. Só que aí eu já não fui conversar com pessoas. Eu não quero ter essa... Né? Eu sou muito jornalista, né? A gente conversar, de querer não quero. Eu vou me isolar e vou ficar mais focada no processo. Aí entramos, foi aqui em Vila Velha, então eu não sei, todo mundo me disse que aqui em Vila Velha é muito lento o processo. E eu percebi isso. Mas eu, como não participei de processos em outras várias, eu não sei se é real. Mas me disseram que aqui eu senti isso, é muito lento. Então assim, a gente começou no processo, a entrar mesmo antes da pandemia. E a gente só foi entrar na fila, a gente ficou na fila para entrar na fila, pra você ter ideia. E a gente só foi efetivamente entrar na fila ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. Então, quer dizer, a gente ficou mais 10 anos esperando para entrar na fila. Aí tudo bem, ano passado a gente fez todo o processo, né? Foi no meio da pandemia, então foi tudo remoto. Mas aí no ano passado, em maio, em abril, tô fazendo ano, fez um ano. Em abril do ano passado a gente recebeu eu recebi um telefonema da Vara falando que tinha uma menina que estava no meu perfil, o perfil era menina, de 0 a 9 anos, negra, sem comorbidades. Pelo menos sem comorbidades gravíssimas, assim, né? E aí ligaram, a psicóloga da Vara, a assistente social da Vara ligou e falou que tinha uma menina que tinha basicamente nosso perfil, mas estava fora da faixa etária. E aí, a faixa etária é um dos critérios que você pode optar por não aceitar e que você não é penalizado, entre aspas, né? Você pode negar 3 vezes. A partir da 4ª vez você sai da fila ou vai para trás, não sei, você perde sua posição na fila. Só que se a gente negasse essa criança, não teria problema porque ela estava fora da nossa faixa etária. Ela tinha 11 anos. Aí eu falei, fiquei meio assim na hora, poxa, 11 é muito e tal, né? Aí eu falei, tá, mas vamos lá, vamos conhecer. Já tava, né, foi uma sexta-feira à noite, eu lembro direitinho. Eu tava abrindo a porta, entrando em casa, porque eu fui buscar meu filho na escola. A gente entrando em casa,
tô com o telefone, eu falando, bolsa, um monte de coisa. Na hora que ela falou, meu coração parece que parou, sabe? Parece que o mundo parou assim, parece que de repente eu vi que eu tava grávida, uma coisa assim. E aí a gente conversou um tempão, me explicando, ela não podia falar muita coisa da criança, mas me explicando coisas bem genéricas dela. Aí eu falei, olha, meu marido não tá em casa, mas quando ele chegar eu converso com ele e te falo. Aí ele chegou e falou, o que você acha? O que você sente? Aí eu acho que a gente pode pelo menos lá conhecer, né? Saber a história dela. E assim a gente fez. Aí em abril do ano passado a gente foi, conhecemos a história, né? A gente lê todo, não sei como chama, o documento dela, né? A história dela é muito sofrida, como acho que a maioria é. Ela foi abandonada, a mãe dela biológica é moradora de rua, viciada em cocaína, em outras drogas. Usou droga a gravidez toda, e quando ela nasceu, obviamente não tinha como ficar, o pai é que levou pro abrigo. Não, acho que o pai deixou com uma tia, irmã da mãe. Aí essa irmã da mãe já tinha 2 filhos, o marido dela era esquizofrênico, aí não conseguia ficar, ficou 1 ano com ela e devolveu, deixou no abrigo. Aí depois de um tempo foi lá buscou, aí ficou com ela até os 9 anos. E aí de 9 até os 11, ela ficou no abrigo. E aí foi nesse período que a gente conheceu ela. E aí o dia que a gente foi lá no abrigo, sem ela saber que era progressão, a gente foi lá, fingiu que era pra caçar os doadores e tal, meu filho nem foi nesse primeiro dia. Aí a gente conheceu ela, já fiquei grudada na mãe dela, assim, uma coisa louca. E ela falante, muito inteligente, sabe, muito esperta. E aí, depois perguntaram pra gente, vocês querem continuar vindo aqui? Sim, eu já tava, minha filha, já tava sentindo isso. Aí, continuamos indo, fomos mais... não, aí beleza. A próxima vez que a gente foi, o aniversário dela era, não lembro, 12 de maio, uma coisa assim. Então, a próxima vez que a gente foi, já era o dia do aniversário, exatamente o dia do aniversário dela. Então, a gente teve essa desculpa de que a gente ia comemorar o aniversário dela. Só que a gente não ia poder comemorar no abril, porque não tinha criança. Então eles inventaram para ela que ela não ia poder ir para a escola nesse dia, por algum motivo, e ela ficou só ela no abrigo. E aí desceram para comprar 5, que tem perto do abrigo na Vitória, e aí a gente levou um bolinho para ela. E foi nesse dia que meu filho foi e meu filho também conheceu ela. Então, assim, nesse dia ela ainda não sabia que era adoção, mas a gente falou que era para padrinhar e tudo, e aí pudemos conversar mais com ela. Os dois brincaram, né, no parquinho lá, ok. Aí depois desse dia, mais ainda, aquele sentimento, aí depois falaram pra gente que ela também voltou, na hora que soprava ela não contou pra gente, mas ela contou no abrigo que ela pediu pra que a gente fosse os pais dela. Então, assim, muito intenso, sabe? Foi muito rápido tudo. Aí, depois disso, acho que a gente foi lá mais uma vez, se não me engano. E aí, logo depois, acho que o processo estava tão intenso pro nosso lado e pro lado dela, que eles mesmos já falaram, olha, a gente já quer falar pra ela que vocês querem adotar, pode ser? Pode. Aí eles falaram pra ela, ela chorou, não foi perto da gente, né, falaram longe da gente, disseram que ela chorou, que ela queria já vir pra cá, daí começou a aproximação efetivamente. Aí ela começou a vir pra cá todo final de semana, a gente pegava ela no sábado cedinho, e ela passava o dia, sábado todo, domingo todo, e devolvia ela no domingo à noite. E com a gente aqui era um amor de criança, super educada, super cuidadosa com as coisas, sabe? Muito, assim, uma ótima criança, um doce de criança. Mas a gente já tinha lido no prontuário dela que ela tinha umas questões de saúde. E ela tomava um remédio controlado, um remédio muito pesado, que eu, na bula, pelo menos, porque tem muita coisa que é off-label, né, que acaba não sendo usado para aquela determinada coisa, mas na bula era para esquizofrenia. E ninguém explicava pra gente por que ela tomava aquela medicação. Que é para acalmar ela um pouco, porque ela é muito agitada, questões de abril. Até aí tudo bem, mas por que tinha que ser um remédio controlado tão pesado? Né? Por que não podia ser um outro? Sei lá, uma sertralina, não sei. Aí, mas ok, falei, tudo bem, com a gente aqui tá tudo certo, só que aí ela começou assim, ela vinha pra cá, ficava ótima no final de semana. Quando voltava pra lá, ela botava terror no abrigo e na escola.
Nossa. E o que começaram a falar pra gente, as psicólogas do abrigo? Que provavelmente ela estava se segurando muito aqui com a gente Aí ela. pra se vender, né? Aham. É uma coisa, é uma defesa até da criança, Sim. eu preciso ir. E aí ela chegava lá, ela soltava tudo aquilo que ela reprimiu durante a semana, durante o final de semana. Caraca. Então ela tava muito agressiva, ela tava, Johnny, ela tava muito agressiva, ela tava batendo em outras crianças. Nossa, Na escola, uma vez, tiveram que chamar a polícia mesmo, porque ninguém tava conseguindo segurar ela. E aí, no outro final de semana, eu chegava e conversava com ela, Sara, o nome dela. Sara, o que aconteceu? Por que você fez isso? Aí ela, porque as pessoas, ela sempre joga, a culpa era sempre do outro, né? Ah, porque fizeram isso, ah, porque fizeram aquilo. Aí... Oi, meu Deus. E a gente sem entender. Gente, eu sou esquerda, não consigo controlar. Aí eu falava com eles, olha, quando tiver de novo psiquiatra, a gente quer ir, a gente quer entender, né? Ou então a gente, se vocês autorizarem, a gente leva ela num particular, num que a gente, né, tiver de confiança. E eles, não, tudo bem. Só que aí, de repente, marcaram um psiquiatra pra ela, não avisaram, levaram. No outro dia que avisaram que a gente tinha levado, ele aumentou mais uma medicação controlada. Caraca. Eu falei, gente, mas assim, por que vocês não avisaram? Ah, porque foi de última hora. Eu falei, olha, não tem psiquiatra de última hora. Ainda mais que é de público, né? Que tem que marcar com antecedência, Sim. porque é muita demanda. Não tem. Aí a gente começou... Isso foi a organização do abrigo que... Isso, a psicóloga assistente social do abrigo com a assistente social da vara. E aquilo começou a chatear a gente, porque assim, eles armavam muito um empecilho pra gente não levar no nosso, e quando eles marcavam lá, não avisavam. Como se estivessem escondendo alguma coisa, né? Aí eu não posso afirmar pra você que eles estavam escondendo, mas a gente se sentiu enganado, de alguma forma. Aí continuamos, ela ainda veio mais um final de semana, e aí a gente começou a perceber algumas coisas. Ela teve um dia que ela foi pra cima do meu filho, sabe, com uma pazinha, a gente tava na praia com uma pazinha de areia. Eu falei, é coisa de irmão, né? Irmão briga, pode ser isso. Mas e se não for? Né? Aí, beleza. Aí ela veio 2 finais de semana e aí no próximo seria um feriadão. Assim, começou na quinta e aí ela ficou de quinta de manhã até o domingo. Então foram 4 dias que a gente pode observar muito mais coisas. Sim. E aí a gente começou a perceber, por exemplo, teve um dia que ela pediu pra ver vídeos no YouTube. E aí a gente deixou ela ver, e aí a gente tinha que sair para resolver alguma coisa, e ficou meu filho e a minha funcionária. Quando a gente voltou, ela estava aqui, quieta, sentada, porque ela gostava de dançar e tudo, mas ela estava quieta, sentada, e o nome do vídeo que ela colocou é Músicas Tristes para Chorar. Por que você está vendo isso? Você não estava dançando agora? A gente foi vendo que ela tinha tudo muito dentro do que a gente imaginava, né? Um grau de depressão, alguma coisa, tudo muito dentro do que a gente esperava. Mas daí, até tomar remédio para esquizofrenia, é um caminho muito longo, né? Aí, e a gente começou a perceber coisinhas pequenas, assim, um dia a gente deu bala, e aí eu falei, é só essa bala. Só que tinha mais, e ela escondeu, e começou a jogar embaixo do travesseiro, ficou chupando à noite. E aí quando eu vi, eu falei, sabe, não tá legal. Tudo coisa que eu aguentaria, meu marido aguentaria tranquilamente. Só que somado a todas as coisas que a gente não estava conseguindo saber onde que encaixava, foi dando um gatilho na gente. Meu marido passou a não dormir, eu também. E aí tá, depois que passou esse feriadão, seria a época que a gente ia falar, agora vai ou não. Que era, depois ele ia vir pra ficar um mês. A gente já ia ter que matricular em escola e tudo. Aí a gente pensou, não vamos conseguir. Porque a gente não está seguro. A gente não está seguro com as informações, a gente não tem certeza de nada. Aí a gente marcou uma reunião lá na vara, em Vitória. E aí nesse dia que a gente falou não, aí eles jogaram tudo. Falaram tudo que ela fazia. Que ela já tinha ido pra cima de uma criança dormindo, a criança estava dormindo, ela foi lá e raspou a sobrancelha da criança. Que ela tinha ido com um cabo de vassoura com outro, que uma das cuidadoras do abrigo teve que esconder no banheiro com um menino de 6 anos, que ela falou que ia matar o menino. E aí eles falaram com a gente. Ia ser muito arriscado pro seu filho, pro Gabriel, meu filho, ia ser muito arriscado pro seu filho ficar com ela sozinha em casa. Porque ele ia ficar de costas lá, ela podia fazer alguma coisa. Porque ela tinha 3 coisas, não lembro, que eles falavam, que já tinham detectado nela, né, nas terapias. Inveja, raiva e uma outra coisa que eu não lembro o que era. Mas eram 3 coisas que tinham identificado nela.
Então, ela tinha muita inveja, ela não gostava de não ser o centro das atenções. Então, se você... Ela não abriga, né? Sozinha. Ela queria chamar a atenção de todo jeito. Então, ela, se qualquer um que sobressaísse a ela ia querer bater e machucar aquela criança. Em casa, 2 irmãos. A gente teria que dar atenção para os dois. Sim. Se por algum motivo ela achasse que estava dando atenção mais para um que para o outro, uma coisa que ela fazia na briga era fingir doença. Ou ela ia fazer isso aqui, ou ela ia partir pra cima de machucar ele. Sim. Então eles falaram com a gente, sabe? Depois, né? Que não estavam seguros também de passar ela pra gente. Eu falei, poxa, mas vocês esperaram a gente passar por tudo isso? Ela já estava chamando a gente de pai, mãe, irmão. Eu já chamava ela de filha. O quarto dela, esse quarto depois eu te mostro. A gente já tinha mandado fazer os móveis. Esse quarto estava vazio há anos. Então, assim que ela chegou, a gente já tinha o projeto do quarto. Porque quando a gente reformou a casa, a gente já tinha feito o projeto do quartinho de uma menina, que a gente sabia que seria menina. Então, a gente só estava esperando a menina chegar para saber o que ela gostava. Então, a gente já tinha mandado fazer o quarto. Então, a gente já tinha, além do gasto emocional que a gente teve, a gente já tinha tido o gasto financeiro. E aí, eles deixaram a gente passar por tudo isso para falar no final que a gente achava que não estava bom para vocês. Poxa, sabe? Aí eu, poxa... Esse processo foi mais ou menos quanto tempo? Quantos meses? Foi um mês. Um mês e meio. E foi intenso. Porque assim, eu fiquei doente depois. Eu tive gastrite psicológica, porque eu tava sentindo muita dor de estômago. E eu fui fazer exame, fui fazer endoscopia e não tinha nada. E aí o médico me explicou, o cérebro é o que tá mais ligado ao estômago. Então qualquer coisa que afeta aqui, bate na hora. E aí eu fiquei 3 meses depois tomando medicação pro estômago. Meu marido teve que tomar alguns remédios naturais, alguma coisa para dormir, porque também não estava dormindo. Meu filho ficou para eu morrer, assim. E aí ficou aquele, sabe, a gente ficou em luto. Ele tinha quantos anos na época, você lembra? Meu filho? Foi ano passado, ele tem 15, foi 14. Foi ano passado. Foi ano passado. Então foi entre abril e maio do ano passado. Na verdade, foi até junho, porque eu lembro que a gente teve festa junina. E a gente levou ela a gente comprou uma roupinha para ela para festa junina no shopping. Então, a gente conheceu ela em maio e em junho acabou. Assim, o processo de aproximação começou em abril, final de abril, conhecemos ela em maio e em junho acabou, meados de junho. Então, assim, a gente viveu um luto muito pesado. Porque aí a gente comprou roupa, a gente comprou sapato, a gente comprou brinquedo, a gente comprou roupa de cama, a gente comprou móveis, a gente comprou um monte de coisa. E aí depois que tudo, né, que eles falaram com a gente que não, a gente falou, não, melhor não, ficou tudo aqui em casa, sacolas e sacolas de coisa. Aí eu falei, olha, isso não tá fazendo bem ficar aqui. E a gente queria despedir dela, a gente queria ter esse final. Só que falaram com a gente, Adriana, ela não tá em condição, ela tá em surto. Ela não tá em condição de encontrar vocês. Eu falei, não, tudo bem, a gente espera, vai acalmar. Só que foi passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E esse monte de coisa aqui, eu passando esse quarto vazio, me fazendo mal, eu falei, olha, não tem condição de esperar. Eu vou lá não fui na briga, né? Vou lá na vara, vou deixar tudo com vocês. E não tem condição. Aí, nesse dia que eu fui lá, a assistente social me disse que ela estava realmente surtada, que não estava conseguindo ficar com ela nesse abrigo, que iam ter que trocá-la de abrigo, porque ela estava machucando a si mesma e as outras crianças. E ainda assim eu falei, gente, mas vocês não vão assumir que ela tem alguma coisa? Porque se vocês falassem com a gente na época, ela tem tal coisa, talvez a gente quisesse, porque a gente já tinha criado um vínculo e a gente ia procurar ajuda. E se prepara de uma outra forma também. A gente procurava ajuda particular, com um acompanhamento mais próximo, né? Porque psiquiatra de público é um atendimento a cada 4 meses, 5 meses, então demora. Então não é um atendimento mais próximo, né? E se a gente tivesse com atendimento particular, ia ser mais rápido. Aí eles falaram, não, mas realmente ela não tem nada diagnosticado. Eu falei, gente, mas não tem condição. Não tem. Tudo que, pra nós em casa, a gente não passou nenhum problema grave com ela. Mas assim, tudo que vocês contam é típico de algum transtorno. E assim, eu não sou psiquiatra, não sou médica, não sou nada, mas a gente que é leigo, tá vendo, sabe? Ela veio aqui em casa só um dia que a Adriana, a funcionária, estava, né? Que foi quando ela veio no feriadão. E a Adriana, porque a Adriana não vai em sábado, domingo, né? Então conheceu ela só um dia. E a Adriana percebeu, sabe, que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. E eles lá convivendo com ela esse tempo todo. E ela joga água nas crianças, joga comida, joga não sei o quê. Ela é muito agressiva. Coisas que eu entendo por questões de abrigo, né? Que, imagina, aquilo não é saudável para um adulto, imagina para uma criança. Mas tem que ter um acompanhamento mais adequado, que não é culpa das profissionais do abrigo, é uma questão estrutural mesmo, do Estado. Mas tem que ter um acompanhamento mais próximo e tem que ter total transparência.
Sim. que não vou dizer pra você que não teve, mas eu me senti lesada de alguma forma. E aí é isso, não deu certo, nunca mais soube, nunca mais tive contato. A última notícia que eu tive foi nesse dia, né, que eu fui lá devolver. Nunca mais tive contato. No final do ano, no Natal, eu pensei em procurar pra saber como estava, mas eu não tive coragem, porque eu fiquei pensando, eu aguento, né, adulta. Mas aí eu vou chegar nela, eu vou falar, oi, tudo bem, dar um abraço, e depois, vai que ela já tá melhor, vai passar por tudo de novo, Sim. sabe? Eu falei, não, deixa quieto. Nossa, Adriana. E ela tinha uma madrinha, que até morava aqui na Praia da Costa também, que de vez em quando pegava ela lá e tudo. Mas essa madrinha também, quando eu fui lá devolver as coisas, me falaram que essa madrinha também estava desistindo, porque estava muito difícil, porque ela estava muito, muito impossível, assim, de lidar, sabe? Então ela meio que foi abandonada, assim. Eu entendo que tudo isso vai fazer um mal enorme para a cabecinha dela, porque esse ano ela deve ter feito, ou vai fazer agora em maio, 13. Então ela tem mais 5 anos só de abril. Sim. E daqui a pouco ela vai morar na rua, e sem estabilidade nenhuma, sem preparo nenhum. É isso. É muito triste, é muito pesado. Então, pra gente aqui passar por isso foi punk. Foi tenso. Então, até se você tivesse me chamado ano passado, eu não conseguiria falar. Sim. Eu não conseguia falar sobre isso sem me derramar em choro. Agora eu já consigo, então tô bem tranquila, tô bem segura, porque eu sei que a gente fez a escolha certa. Por nós, pelo nosso filho, pela nossa família. O Gabriel nunca deu problema, nenhum na escola, nunca fui chamada na escola. E o marido falava, imagina, nós dois trabalhamos em Vitória. Imagina a gente toda hora ter que sair de lá, vir correndo aqui, porque Sara fez isso, porque Sara fez aquilo. A gente nunca teve isso. Claro que poderia ter com filho biológico. Claro que poderia. Mas a gente nunca teve. Então, assim, a gente ia pegar uma criança sabendo que teria algum problema, sendo que a gente estava na nossa ficha que a gente não queria passar esse tipo de coisa. Achando melhor passar por isso, abrir mão, sabe? Sim. E aí a gente não saímos da fila, não queremos mais. Já, o quarto dela já virou escritório. Não queremos mais. Não, eu acho que você foi falando tudo que eu tinha de pergunta aqui. Ah, meu Deus, eu tinha pergunta, desculpa. Não, mas é porque caso a pessoa não consegue falar, eu vou conduzindo, né? Mas, tipo assim, você foi muito claro, assim, tudo. Se quiser perguntar mais alguma coisa, então fica à vontade. Eu ia perguntar de percalços que você teve durante o caminho, mas você acabou falando também. Ah, tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo interno, né? De como é lidar com as expectativas, com esse sonho, com a frustração. É muito ruim. Tudo. Johnny, vem cá. Só. Quer subir? É tudo muito pesado. É tudo muito... É uma gravidez que você não sabe quando vai parir, né? Pra começar. Então você fica naquela coisa de tá grávida por 1 ano, tá grávida por 2 anos, tá grávida por 3 anos. De repente recebe um telefonema e é isso. Então, mas você pode nunca receber. Inclusive depois da Sara eu recebi mais um telefonema, acho que de Linhares, de uma outra menina também, esqueci o nome dela, também fora da nossa faixa etária, acho que ela tinha 10. Mas aí eu já expliquei, falei que não dava. Falei os motivos, aí ele até falou comigo, não, mas a gente aqui não mente não, você pode ficar tranquilo. Eu falei, olha, foi exatamente como me disseram aqui. Eu já sei, eu já passei por isso, não vou passar de novo. Aí, no início desse ano, eu recebi uma mensagem da Justiça que ia ter um curso e que quem não efetivasse a inscrição ia sair da fila. Bom, eu não tenho nem que ir lá para isso, né? Você sair da fila. Mas desde a primeira vez lá atrás que eu pensei em entrar e não consegui, já foi muito pesado. Essa questão de ter que ficar preenchendo lá como que você quer, se você quer criança com alguma doença, sem doença, é muito pesado. Eu me vi assim, sentada, passando um monte de criança, eu escolhendo a mais bonita, mais, sabe, a mais inteligente, a mais não sei o quê. E imagina se ainda uma criança negra, sabe, ainda é mais difícil. Sim. Aí eu, caramba, antes a gente queria de 4 a 8 anos. Não, é que era? De 0 a 4. Aí meu filho foi crescendo, a gente foi esticando, sabe, pra não ficar tão distante. Então a gente chegou até 9. Mas assim, é tudo muito difícil. É tudo muito, muito bonito. As pessoas de fora ficam, nossa, que legal. Ai, nossa, que gesto bonito, não sei o quê. Mas quem tá dentro, vivendo aquilo ali, é muito pesado. Muito pesado. A não ser que você, como foi seu caso, adota um bebezinho e você já molda a criança, entre aspas, né? Do seu jeito, mais ou menos. Aí sim. Agora, pegar uma criança que já vem
formada, cheia de preconceitos. Ela tinha muitos preconceitos, porque ela era de uma família evangélica. Muito evangélica, acho que Deus amor, não sei. Então, assim, ela tinha muitos preconceitos. Ela tinha muitas questões que não batiam com a nossa família. Umas falas muito problemáticas. E para acertar isso, para ficar mais ou menos, né, próximo do que a gente acredita, tudo foi muito difícil, tudo foi muito pesado, mas a gente estava disposto. Só que aí, junta com toda essa questão, né, mental, que a gente não sabe o que era, não deu. É muito difícil. É um desgaste emocional gigante. Tem que estar muito preparado para conseguir passar por isso, porque é muito difícil. Ainda mais que no final, quando não dá certo. Porque quando, Johnny, quando no final dá certo, né? Ela podia estar aqui agora com a gente, mostrando, minha filha. Mas não deu. E aí você passou por tudo aquilo para no final ainda não dar certo. É muito difícil. É como se tivesse perdido um bebê, né? Bom, a gente teve processo de luto mesmo. Essa casa aqui tava horrível. Um clima, assim, porque imagina, os vizinhos, os porteiros, todo mundo conhecia. Que ela vinha, né? Aí depois a gente andando pelo prédio, os vizinhos, cadê sua filha? Não tem filha, sabe? Aí aquela coisa assim, de como é que você explica? Depois eu fiquei pensando, caramba, eu não devia ter deixado ela chamar a gente, eu devia ter cortado. Mas como é que você corta? Como é que você fala, não sou sua mãe? Sabe? Eu já tava nesse nível. Então eu fui deixando, eu também tava empolgada com aquilo, feliz. Então eu fui deixando, só que depois eu fui vendo a carga que vem com isso. Porque as pessoas realmente falavam, cadê sua filha? Ela, todo sábado que ela tava, ela ia pro salão comigo. Aí chegava lá, o pessoal do salão já, né, lá antes já conhece, já sabia o que tinha acontecido. Mas ia uma pessoa, um cliente que tava lá um dia, depois tava de novo, e sua filha, cadê? Que ela vem aqui sempre. Não tem filha, sabe? Então, cada vez que eu tinha que explicar isso, era uma dor maior, era tudo, eu sofria tudo de novo, eu chegava em casa, chorava tudo de novo. Foi muito punk, mas graças a Deus passou. Né? Tipo, eu queria fazer uma pergunta, porque eu tô começando a entrar nisso agora, né? E eu acabei de vir do abrigo e a sensação que eu tive era que eles estavam me escondendo alguma coisa. Tipo, parecia que eles estavam falando e eu sentia que eles falavam as coisas boas, só as coisas boas. E eu tentando cavar, tipo, e os problemas, né? Você tentando buscar ali, eles não me falavam, tipo, a gente faz isso. Por exemplo, eu perguntei como que eles lidam com os atritos. Aí eles falam, são poucos os atritos, porque a gente tem um método de não sei o quê. Então eu senti muito essa máscara, sabe? Eu queria ouvir um pouco de você. Exatamente. Quando a gente foi lá, tudo tava lindo, né? Assim, infelizmente, não sei se é o mesmo caso do abrigo que você foi, mas no que eu fui, é um bairro muito bonito, um bairro muito bom na Vitória, mas a casa caiu aos pedaços, assim, tudo parede suja, os móveis, tudo muito, muito precário. Mas tava tudo muito arrumadinho, assim, né? Limpinho e tal. E aí eles falando com a gente, cada criança tem sua cama, não sei o quê. Depois a Sara foi contar pra gente o que a criança fala, né? Que não, tem criança que dormia literalmente no chão, não era nem colchão, no chão. Porque não tinha lugar pra dormir. E lá nesse abrigo que a gente foi, acho que eram 18 crianças. Meninos e meninas misturados. Porque eles são misturados, né? Que eu já acho errado, porque imagina, a Sara era adolescente, uma pré-adolescente, né? Com meninos de 13, 14 ali, eu já acho meio complicado. Mas eu senti muito isso. Não só com a gente. Você é meu filho, essa é a Ei, tudo bem? Prazer. Grandão. Indo pra academia. Aí assim, quando a gente foi lá, a gente foi lá 2 vezes, eu acho. Era sempre assim, sempre tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que depois que a gente falou não, é que veio todas as questões, vieram todos os problemas que existiam lá. A Sara me contava, por exemplo, que eles falavam com ela, os cuidadores, falavam com ela que ela não queria ser adotada, porque ela era uma péssima criança, que ela não queria ser adotada. Olha essa coisa de falar, não abriu. Que se ela não melhorasse, ela não queria ser. Falavam com ela que eu ia desistir dela, que a gente quer, sua mãe não vai querer você, sua mãe vai desistir de você. E eu falava, Sara, isso não é verdade, e não depende de você, depende da nossa relação, depende de todo mundo, não é? Se não der certo, não é culpa sua, nem é culpa minha, é uma circunstância. A gente tá se aproximando para isso.
Mas aí eu via que o clima lá era muito hostil também, com crianças problemáticas. Porque tinha crianças que eles falavam maravilhas. Nossa, isso aqui é um amor, não sei o quê. Mas a Sara, especificamente, eles falavam muito mal. Eu não posso dizer pra você que ela era uma anja e eles que endemoniavam ela. Eu entendi por que eles agiam dessa forma. Porque realmente ela era uma criança difícil. Mas como é que você vai falar pra uma criança no abrigo que ela nunca vai ser adotada, que ninguém vai querer ela daquele jeito, que ninguém sabe? Sim. Então, assim, o ambiente ali é difícil, é pesado. E tem também essa questão de eles maquiarem muito pra quem vai de fora. Se eu fosse só uma madrinha que realmente estivesse ido lá, nesse primeiro dia que eu fui, eu fiquei encantada. Era tudo maravilhoso. Mas aí depois eu fui vendo que não era muito aquilo. E não era muito aquilo nem comigo, com a gente, com a Sara, e nem com qualquer pessoa que fala no abrigo. Eles escondem as coisas. Eles maquiam, né? Eles maquiam, eles escondem, eles tentam te empurrar a criança. Porque quanto mais criança sair de lá, melhor, né? Porque no mês que eu fui, tava super lotado. Então, e é um problema menos, porque a Sara era um problema. Tanto que assim que a gente falou não, eles resolveram um jeito de tirar ela do abrigo, mudar ela de abrigo, porque ela era um problema. Então eles queriam desovar. Então eles foram empurrando. Então faziam de tudo pra... eu lembro que no primeiro dia que a gente vai fazer a leitura do histórico dela, quando eu vi lá a questão da medicação, eu não sabia, eu não conhecia aquela medicação. A medicação é remédio com um problema mental muito grave. Uma amiga minha, a irmã dela faleceu, vai fazer 3 anos. E ela tomava essa medicação. Então quando eu perguntei pra minha amiga, ela falou, não, pelo amor de Deus, a minha irmã morreu esquizofrênica. E ela tomava esse remédio. E era um remédio muito pesado. E aí eu comecei a achar aquilo, fiquei assustada, sabe, com aquilo. Por que não falam? Por que falaram, é só pra acalmar, gente? Não, ela é uma ótima criança, ela é muito inteligente. Chegaram a falar com a gente que ela era superdotada. Tem laudo? Não tem. Sabe? Então, assim, que diferença vai fazer se a criança é superdotada? Se não é? Eu quero uma filha, sabe? Ótimo se ela for inteligente, mas não necessariamente tem que ser superdotada. Então, eles vão te empurrando maravilhas e tal. E aí, quando você fala não, aí é que vem tudo. Toda a verdade vem. Por que não falou antes? Sim. Tinha poupado a gente todo esse desgaste, né? Nossa, então isso acaba dificultando o processo, né? Eu entendo que sim. Hoje, se alguém chegar pra mim e falar, eu tô querendo adotar, eu vou falar, olha, vai fundo, é muito bom, se você tem certeza de que é isso que você quer. Agora, não acredite em tudo. Vai atrás, corre, procura, leva no seu médico, não acredita, porque você pode pegar uma criança ótima, como você pode pegar uma criança que vai acabar com a sua vida, vai acabar com a sua saúde. Sim. Então, e repito, pode acontecer com o filho biológico. Vai nascer um filho maravilhoso, como é o meu filho, ou pode nascer um filho extremamente problemático. Não é uma questão de sorte, aliás, não é uma questão de adotado ou biológico. É uma questão de sorte, é uma questão de, né? Só que quando você vai adotar e você já está vendo aquilo que vai ser um problema, você vai querer exatamente aquele problema? Eu não estava preparada para isso, meu marido não estava. Talvez se a gente tivesse, não tivesse um outro filho, e fosse só ela, a gente teria toda a atenção do mundo só para ela. Não é o caso. A gente tinha que focar, a gente tem que focar nele também. Então a gente não teria esse tempo para despender só para ela. Sim. Como ela precisava, né? Então, não deu. Poxa. Tem foto dela. Deixa eu ver. É uma única foto, mas só paguei. Deixei uma só porque não consegui apagar essa última. Essa foto é do dia que a gente foi no aniversário dela. Nossa, que linda. Linda, né? Nossa, que tristeza, velho. Né? E aí as pessoas veem essa foto e falam, nossa, mas é uma cara de vocês, parecia. E ela é super amorosa, assim, sabe? Muito mais... Cara, tipo, até parar de gravar aqui.